Bom, e no momento Empreender, né, o economista Otílio Rodrigues, hoje vai nos falar sobre a elaboração de uma carteira de investimentos e ainda sobre os títulos do Tesouro Nacional. Bom dia, Otílio. Bom dia, Edilene, bom dia a todos os nossos telespectadores. Estamos aí sexta-feira, chegando, final de semana. Estamos prontos aqui. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Tranquilo? Sim, agora estou lhe ouvindo. Desculpa que eu lhe cortei porque não estava lhe ouvindo, mas pode repetir. Não, tudo bem. Estamos aí sexta-feira. Vamos conversar um pouquinho aí sobre investimentos, né? Então, a ideia, seguindo aquele percurso que a gente iniciou, né? Primeiro poupar, primeiro ganhar, depois poupar, né? E depois investir, né? Agora, como compor uma carteira de investimentos, né? Por onde começar? Bom, em primeiro lugar, não existe desculpa para você não poupar, não tem desculpa para você não garantir construir o seu futuro, manter uma maior segurança. E o que nós vamos conversar aqui hoje é que você, a partir de R$30, Edilene, eu estou aqui no site do Tesouro Nacional, você pode fazer uma aplicação de R$31,57, né, por mês. Então, a qualquer hora, quantas vezes quiser, a qualquer momento. Então, a ideia é o seguinte, ó, assim, por que aplicar no Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é o investimento mais seguro que existe, né? Então, o governo, todos nós sabemos, o governo, ele gasta mais do que arrecada. Então, para financiar o déficit, né, quando o governo, a arrecadação é inferior aos gastos, né, então gera um déficit. E para financiar esses déficits, então o governo emite títulos, né, para vencimento futuro, e aí as pessoas vão aos bancos, né, os investidores vão aos bancos, às corretoras, compram aquele título que tem uma data de vencimento marcada, mas existe um mercado que comercializa esses títulos, qualquer pessoa, a qualquer hora, quiser comprar e vender. Anteriormente havia restrições de tempo, mas hoje os títulos do Tesouro Nacional, eles têm liquidez imediata. Você lembra que nós falamos os 3 critérios para você investir, né? Liquidez, rentabilidade e risco, né? Então, os títulos do Tesouro Nacional, eles têm uma data futura de vencimento, mas caso você necessite do dinheiro por uma emergência, alguma coisa, você não precisa esperar até o vencimento. O governo recompra os títulos e revende para outras pessoas que estejam interessadas, né? Agora, antes de pensar assim em compor a carteira de investimento, a primeira coisa que a gente deveria cuidar seria criar um fundo de emergência, né? O que é chamado fundo de emergência, né? Fundo de emergência é um dinheiro que você poupa, você economiza, e é uma reserva de segurança, como o próprio nome diz, para cobrir uma eventual dificuldade, seja um problema de desemprego, a pessoa empregada, de repente perde o emprego. Vai levar quanto tempo para conseguir se reempregar novamente? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Ou então, mesmo aquelas pessoas que não corram risco de desemprego, mas, por exemplo, um profissional liberal, ele pode sofrer um acidente, então a renda dele depende do trabalho dele, depende do trabalho físico, né? Então, imagine que sofre um acidente, um problema de saúde, uma doença, alguma coisa, e tenha que ficar algum tempo sem trabalhar. Então, a ideia de você ter um fundo de emergência é para cobrir esses problemas. Mas não só no caso de doença, não só no caso de desemprego, mas também um acidente no carro, algum problema, um gasto inesperado. Então, a ideia é que você tenha um fundo que vai te dar tranquilidade. E qual que deve ser o tamanho desse fundo de emergência? Você pega as suas despesas essenciais, alimentação, habitação, né? As coisas básicas, saúde, educação, e aí você tem uma média do que você gasta mensalmente,
E a ideia é que você tenha aí algo em torno de 3 meses, no mínimo 3 meses, né? Ou o ideal, os especialistas sugerem entre 6 meses e 12 meses. Então, a ideia que a gente está lançando aqui é que, antes de compor a sua carteira de investimentos, né, vamos pensar primeiro em formar esse fundo de emergência, né? Esse fundo para imprevistos. E esse fundo para imprevistos, ele não vai ficar no dinheiro debaixo do colchão, parado, perdendo valor para a inflação. A gente sabe que o dinheiro ele se desvaloriza, né? R$ 1.000 hoje não compra a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a um ano. Então, porque o poder aquisitivo do dinheiro ele é depreciado pela inflação, né? Que é o aumento de preços. Então, você não deve deixar esse fundo de emergência parado. O único critério para esse fundo de emergência é você ter liquidez. Ou seja, se você precisar imediatamente do dinheiro, você vai lá e saca, né? E também eu não recomendaria colocar na caderneta de poupança, porque na atual conjuntura, né? Na atual conjuntura, a poupança é um dos piores investimentos que tem, porque o que está rendendo é inferior à inflação, tá? Nós estamos com uma taxa de inflação aí que está oscilando aí, dependendo do período, em torno de 5%, 6% ao ano nos últimos 12 meses, e a poupança não rende isso, então o ganho real é negativo, né? Bom, então a recomendação seria colocar em títulos do Tesouro. Aí eu recomendaria, ó, entra lá no site do Título do Tesouro Nacional, todos os bancos têm você pode aplicar em qualquer um dos grandes bancos nacionais que estão aí no mercado, né? Os bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú. Bom, então você entra lá no site, cuidado, porque os bancos eles não colocam isso muito fácil, porque eles não ganham quase nada para vender títulos do Tesouro Nacional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os gerentes de banco, porque o trabalho deles é vender produtos, eles são pagos para isso, e muitas vezes os produtos que eles oferecem não são os melhores para você. Então, os bancos eles não dão muita publicidade aos títulos do Tesouro Nacional, porque eles ganham muito pouco, eles são obrigados a vender e ganham muito pouco, né? Mas aí, olha, você entra no site do Tesouro e aí existem diversos títulos do Tesouro Nacional. Para você não se confundir, vamos falar aqui principalmente dos pré-fixados e dos pós-fixados, né? O que é um título pré-fixado? Um título pré-fixado é aquele que já determina quanto que você vai ganhar. Você já sabe quanto vai ganhar. Eu estou aqui com o site aberto nesse momento. Então, por exemplo, tem o Tesouro Pré-fixado 2024, está pagando 8,37% ao ano, né? Então, assim, eu diria, esse fundo de emergência você deve aplicar em títulos do Tesouro Nacional e no título o Tesouro Selic, né? O que é a taxa Selic? Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. A taxa Selic é a taxa de juros básicas, que é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária Nacional. Ele se reúne a cada 45 dias, 60 dias, dependendo aí do cronograma, e eles definem a taxa de juros básica da economia. Hoje, a taxa de juros está em 4,25 ao ano, né? Nós estamos num dos patamares mais baixos, antes esteve mais baixo ainda, em torno de 2%, e atualmente está em 4,25%. Então, a recomendação seria você aplicar esse fundo de emergência em títulos do Tesouro Nacional, nessa modalidade Tesouro Selic, né? Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic ele te protege contra a inflação, né? Vamos dizer assim, te dá uma certa proteção contra a inflação. Bom, tem uma segunda categoria de título, que é o Tesouro IPCA, né? Então, o Tesouro IPCA é um título que o governo emite, com vencimento de longo prazo, por exemplo, tem 2026, 2027, 2045, né? É um título com vencimento em 2045, mas você não precisa esperar até o vencimento para sacar o dinheiro. Você aplica em títulos do Tesouro Nacional, e aí, se você eventualmente precisar, você pode revender o título. Entra no site e vende. Como é que faz isso? Você se cadastra numa corretora ou num banco, né? Você faz o cadastro, tem que ser através de uma corretora ou de um banco, que eles são os agentes que comercializam, né?
E aí você coloca lá o valor que você quer aplicar e esse valor é convertido em número de títulos. Por exemplo, o título do Tesouro Prefixado 2024, ele está no valor de R$ 789, né? Mas o governo, para ampliar, para levar que muitos brasileiros participem desse e não fique assim acessível somente aos grandes investidores que têm muito dinheiro, então o governo nacional, isso de outras datas, há muito tempo atrás, o governo permite você comprar uma fração desse título, né? Então, por exemplo, o menor valor que você pode aplicar é R$ 31, R$ 31,57. Bom, então está aí uma boa, eu diria assim, o ponto de partida para você começar a pensar na sua carteira de investimentos. Não tenta, assim, antes de formar o fundo, esse fundo de emergência não deve ser aplicado em investimentos de risco, em investimentos que você pode, que haja variação na rentabilidade. É melhor aplicar em algo seguro, que assim você não ganha lá muita coisa, mas, por outro lado, você não corre riscos desnecessários. E se eventualmente você precisar, você pode sacar a qualquer momento. Só que quando você for aplicar no título do Tesouro Nacional, cuidado para aplicar no Selic, né? No Tesouro Selic, que é o título que tem rentabilidade diária e que tem a liquidez imediata, né? Porque se você aplicar no Tesouro IPCA, né? No Tesouro IPCA, primeiro, caso você não possa esperar até o final do vencimento para sacar o dinheiro, e se você tiver que vender isso antes, como as taxas de juros variam, apesar do título ter uma taxa de juros prefixada, né? Mas a comercialização dele, se, por exemplo, se o juros sobe, vamos dizer, o preço que ele é comercializado cai, e aí você perde, se você tiver que vender antes. Mesmo os juros subindo, mas como o juro do título do Tesouro é prefixado, você vai ganhar aquilo que está definido. Se o juro cair ou subir, você ganha aquilo que está definido. Porém, se você tiver que revender isso, caso precise do dinheiro antes, você consegue vender a qualquer hora, vai lá e vende, saca o dinheiro. Porém, você no IPCA, somente no Tesouro IPCA, você pode correr o risco, eventualmente, de perder alguma coisa, caso precise dele antes do vencimento. Bom, vamos dizer assim, para começar, seria isso, tá? Eu não sei se ficou claro, fica à vontade aí, se você quiser tirar alguma dúvida. Ficou sim, ficou muito claro e, na verdade, você já esclareceu tudo, né? Eu ia lhe perguntar como acompanha, mas você já disse, tem aí o site que tem como você acompanhar, quanto é a rentabilidade, né? Mas você também já falou aí também qual seria a melhor taxa, você já disse que é a Selic, que com pouco dinheiro a gente pode realmente aplicar. Então, na verdade, você já disse tudo, respondeu tudo, nos deu uma grande aula. Muito obrigada, meu querido, pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima sexta. Tudo de bom. Bom final de semana para todos. Um abraço. Tudo de bom.